Olá, boa noite. Pai e filho foram presos depois de construir um patrimônio de 20 milhões de reais de forma criminosa. Eles invadiam terras, ameaçavam as vítimas e depois vendiam terreno. Os crimes aconteciam desde 2010. Pai e filho de 70 e 26 anos são suspeitos de falsificar documentos para vender loteamentos nos municípios da Serra, Viana e Fundão. De acordo com o inquérito, eles invadiam propriedades que não eram deles e ameaçavam as vítimas. Diversos moradores procuraram a polícia e, segundo consta no inquérito policial, esses dois indivíduos, principalmente o filho, chegou em determinado loteamento se dizendo que o seu pai era dono de todo aquele loteamento, expulsando os moradores, os ameaçando. Há um relato, inclusive, de uma vítima que diz que ela foi ameaçada da seguinte forma, que se a família não deixasse a casa, eles iriam atear fogo com a família dentro. A suspeita é que eles pratiquem crimes desde 2010. A dupla possui negócios legais, como 2 imobiliárias, empresas de construção e postos de combustíveis. Eles têm um padrão de vida, a nosso ver, muito bom. Tá certo? Militam muito nos meios sociais. Inclusive nós tivemos notícia que o filho fez uma festa de casamento bastante luxuosa, segundo os relatos das próprias vítimas, inconformadas com isso. Então, assim, eles têm negócios que transmitem uma aparência de idoneidade, não é? Não digo que todos os negócios deles são ilícitos, mas há diversas vítimas, centenas de vítimas relatando esse mesmo tipo de comportamento que vem desde 2016 até março de 2023. A polícia investiga também a participação de funcionários públicos nesse esquema. Nós acreditamos que tem muitas pessoas envolvidas. Os relatos que chegam que ele vai sempre com capangas, sempre com 3, 4 pessoas. Há relatos no passado que essas pessoas estariam supostamente armadas e tem que ver todas essas questões de procurações, algumas outras questões que eu não posso adiantar agora para não atrapalhar as investigações, que dá indícios que possa ter funcionário público envolvido. De acordo com a polícia, pai e filho vivem uma vida luxuosa e teriam hoje um patrimônio avaliado em 20 milhões de reais. Os suspeitos tiveram a prisão temporária decretada, mas já estão soltos. A polícia aguarda agora a justiça receber a denúncia. Nós indiciamos, inclusive, por três indiciamentos por extorsão no filho, extorsão no pai. Já foi concluído, remetido ao Ministério Público, já houve oferecimento da denúncia e agora estamos aguardando posicionamento judiciário. Temos relatos aí onde as vítimas procuraram a delegacia dizendo que ele se apropriou de uma imobiliária, de um senhor já falecido, tudo com base em documentos falsos, tudo nós estamos apurando. Então as investigações vão prosseguir, a Polícia Civil irá instaurar um inquérito para apurar uma possível organização criminosa e também crime de lavagem de capitais. A gente sempre orienta, se ocorrer algo nesse sentido, faça um boletim de ocorrência, procure um advogado, se não tiver condições, vá à Defensoria Pública. Se tiver relatos desse tipo de conduta, se vale do 181, isso nos ajuda muito a coibir esse tipo de crime. Tem que denunciar, né? Gente, o motorista de um ônibus do Transcol, passou mal e um passageiro teve que assumir a direção. O coletivo perdeu o controle na orla de Camburi e invadiu a contramão. Foi um passageiro que conseguiu assumir a direção do ônibus, conduziu o Transcol até o canteiro central da Dante Michelini. Esse acidente foi no fim da tarde de hoje, depois que o motorista teria desmaiado. O SAMU foi acionado para socorrer esse condutor com um mal súbito. Nenhum passageiro teve ferimentos graves. O GV Bus disse que o ônibus envolvido no acidente foi encaminhado para a garagem e não há informações, por enquanto, sobre o estado de saúde do motorista. Agora, imagens fortes de um crime em Vila Velha. Moradores de rua foram assassinados a sangue frio. Uma das vítimas chegou a implorar pela vida. O assassino já está na cadeia, é um comerciante que admitiu o crime. Esse homem, o comerciante Fábio Alves Fonseca, de 54 anos, é o autor de um duplo homicídio e uma tentativa que aconteceu em novembro do ano passado em Cristóvão Colombo, Vila Velha. As imagens que a Polícia Civil conseguiu revelam a frieza do comerciante na hora da execução. O primeiro alvo dele, e sem chance de defesa, foi um catador de reciclável que estava na carroça de toldo azul. Ele foi identificado como Eric Gabeste Correia. Os tiros dispersam outros 2 moradores de rua que estavam na carroça ao lado. Um deles, veja, consegue fugir, mesmo sob a mira da arma. O outro foi identificado como José Carlos, o Dedé.
Ele tenta escapar, olha só, mas é ferido pelo disparo que atinge ainda dentro da carroça. Ele tenta fugir, ainda assim, mas cai. Ali, a frieza do comerciante se revela mais uma vez. Ele atira várias vezes e, em um dado momento, a arma falha. Atrás do poste, o comerciante se escora tranquilamente. Ele está recarregando o revólver, enquanto a vítima ali do lado implora pela vida. Mas o comerciante não se comove. Depois que termina de recarregar a arma, ele volta a atirar. São diversos disparos. Depois de matar friamente o morador de rua, ele ainda circula pelo local para se certificar que não tem mais ninguém e vai embora. Fábio tem uma borracharia ao lado do local do crime. O delegado Tarek Suk explica o motivo que levou o comerciante a cometer esses crimes. Segundo o Fábio, esses indivíduos eles praticavam sexo em público, eles usavam drogas, eles vendiam entorpecentes, praticavam furtos na região, e ele se revoltou com essa situação e quis fazer a justiça do jeito dele e praticou esse ato aí covarde, insano. A frieza do assassinato chamou a atenção até do delegado, acostumado a investigar homicídios. E o comerciante Fábio, que tinha uma vida tranquila, o comércio dele funcionando, não tinha problema nenhum a ver com a justiça, agora está preso e vai responder pelos crimes que cometeu, pelo duplo homicídio qualificado e também por uma tentativa de homicídio. Imagem chocante, né? Olha, gente, esse comerciante já está na cadeia. Um homem foi baleado durante a tarde em Planalto Serrano, na Serra. O tiroteio foi registrado por moradores do Bloco A. Repare que vários tiros são disparados em plena luz do dia. As cápsulas que ficaram no chão foram filmadas. O homem foi baleado e socorrido ao UPA da Serra. Há suspeita de briga de facções rivais que disputam o tráfico de drogas. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. Olha, cuidado com os anúncios tentadores que você vê na internet, viu? Um golpista foi preso em São Paulo por anunciar produtos eletrônicos, vender e não entregar. Mas tão grave quanto o golpe era o que ele fazia com os comerciantes. Ele usava, gente, o CNPJ de empresas existentes no mercado. Uma vítima daqui do Espírito Santo fez a denúncia e o suspeito foi preso. Caio, isso. Polícia, levanta a blusa devagar. A polícia está com mandado de busca na casa. Quem está na casa? Só você? Tem mulher e filho? Só você? Quantos filhos o senhor tem? 2. 2? Qual que é a idade deles? 8 e 7. Os policiais chegaram no apartamento do suspeito na manhã dessa quinta-feira. Eles cumpriam um mandado de prisão. O dono do imóvel é o principal suspeito de aplicar golpes pela internet, usando o CNPJ de lojas físicas verdadeiras. Uma vítima do município de Vila Velha procurou a Delegacia de Crimes Cibernéticos e relatou que o CNPJ da empresa dela estava sendo utilizado de forma indevida nas redes sociais. E como ela descobriu isso? A partir do momento que pessoas do Brasil todo começaram a entrar em contato com ela e com o contador da empresa, reclamando que os produtos que elas haviam adquirido na internet não estavam chegando na residência delas. A página da loja fake tinha quase 30 mil seguidores e até uma caixinha com comentários de supostos clientes satisfeitos. Segundo a polícia, tudo era montado pelo criminoso. Paulista, o suspeito, que tem 29 anos, vivia uma vida confortável nesse apartamento na zona norte de São Paulo. No local, policiais da Delegacia de Crimes Cibernéticos, em parceria com o DEIC de São Paulo, apreenderam celulares, computadores, bebidas importadas e esse carro de luxo, avaliado em R$157 mil. O suspeito foi conduzido à delegacia, mas negou o crime. O criminoso utilizou de forma indevida esse CNPJ para aplicar crime de estelionato, golpes na internet. Ele criava páginas falsas, né, no Instagram, anunciando ali celulares, produtos eletrônicos, não fazia entrega, recebia os valores e não fazia entrega, mas como ele utilizava de CNPJ verdadeiro, de empresas que não tinham nada a ver com a história, ele acabava causando prejuízo tanto às pessoas que compravam e não recebiam,
contra as empresas que tinham esse CNPJ utilizado de forma indevida. A polícia não sabe ao certo quantas pessoas caíram no golpe da loja virtual falsa, mas há expectativas suspeitas de que centenas de pessoas em todo o Brasil tenham sido vítimas. Isso porque o estelionatário agia desde 2020. Ao final, ele vai ser indiciado pelo crime de estelionato. Infelizmente, é uma pena baixa, mas a gente espera que com a divulgação dessa página falsa, outras vítimas, inclusive aí ao redor do país, se apresentem às respectivas polícias, se a vítima for aqui da Polícia Civil, se a vítima for aqui do Estado do Espírito Santo, se apresentar na Polícia Civil aqui para fazer a sua denúncia e a gente juntar a quantidade de vítimas, o total dessas vítimas e o total do prejuízo financeiro. Só golpista querendo ganhar as custas dos outros, hein? No próximo bloco, a polícia suspeita de detento e raio-x revela o que havia dentro do corpo dele. É já já. 6 carretas com café, avaliadas em 3 milhões de reais, foram apreendidas no norte do estado. As carretas tinham sacas de café Conilon sem nota fiscal. Essa ação aconteceu em Rio Bananal, numa operação de auditores fiscais da Receita Estadual. As mais de 4 mil sacas têm o valor estimado em quase 3 milhões de reais. A empresa proprietária foi identificada, recebeu um auto de apreensão e multa pela falta de emissão de documentos fiscais. Pessoal, o escritório inglês Pogust Goodhead tem uma notícia muito importante. Todos os clientes da ação de Mariana, ou seja, o processo na Inglaterra por causa do rompimento da barragem de Mariana, precisam atualizar o questionário de danos até 31 de maio. Quem não fizer isso pode ser removido da ação. Isso mesmo, se você não completar o seu questionário, você pode não continuar no processo. Esses questionários detalham tudo o que você sofreu desde o rompimento e é o que os advogados vão usar para construir a sua defesa. E como fazer esse preenchimento? Você pode fazer isso no site www.casoinglesmariana.com.br. Lá também estão os endereços dos centros de atendimento aonde você pode ir e ter uma ajuda de um funcionário. Por último, você pode ligar gratuitamente para 0800 591 2557. Não deixe de lutar pelos seus direitos. Acesse www.casoinglesmariana.com.br e veja como você pode preencher o seu questionário de danos e se manter na ação. Agora um caso curioso. 2 policiais rodoviários federais abordaram um preso do sistema semiaberto dentro de um ônibus, após perceber que ele estava com um comportamento estranho. Veja com o repórter Luciano Rosetti o que aconteceu. O homem, em regime semiaberto, embarcou em Vitória, rumo a Linhares, onde iria se apresentar. Achando estranho, os policiais rodoviários pediram para que ele desembarcasse e solicitaram reforço no posto da PRF em Linhares. Isso aconteceu porque o homem demonstrou que estava sentindo um certo incômodo na região do estômago. Desconfiados que poderia ser algo ilícito, os policiais levaram ele direto para o presídio. E lá, ele passou por um raio-x. Para descobrir o que o homem tinha dentro dele, foi necessário tomar um laxante. O preso foi levado então para o hospital. A curiosidade acabou quando veio o resultado. Era fumo de rolo, cigarro que pode ser fumado aqui no país. Depois de um dia inteiro de ocorrência, muita correria e surpresa, os policiais voltaram para o plantão e o detento para o presídio. Em instantes, 13º dos aposentados dá ânimo no comércio, viu? É daqui a pouquinho. A primeira parcela do 13º começou a ser paga aos aposentados do INSS. O pagamento antecipado vai colocar em circulação mais de R$1 bilhão no Espírito Santo. É que mais de 624 mil capixabas vão receber essa parcela. Para muitos aposentados e pensionistas, a primeira parcela do 13º salário já tem destino certo. Já estou esperando para pagar alguma coisinha e guardar o resto, Porque sempre tem alguma coisinha para pagar, Então a gente divide um pouquinho de lá, um pouquinho de cá. Chega uma boa hora, pago algumas coisinhas, comer umas coisinhas gostosas também e guardar reservinha. Mas o pagamento de contas é a prioridade da maioria dos beneficiários. Conta aí, dona Luzinete. Pagar umas continhas, né? Já sabe qual vai ser a primeira? Ixi, uma conta de luz está lá, esperando receber,
No Espírito Santo, 480 mil aposentados e pensionistas devem receber a antecipação do 13º. A expectativa é que esse dinheiro gere uma maior movimentação no comércio. Assim como tem a parte de recuperação do crédito, né, do pagamento das dívidas, é um dinheiro muito importante também para movimentar a economia, para mexer no mercado, fazer novas compras, crediários, enfim, movimentar de uma forma que possa beneficiar também o mercado lojista. Além do dinheiro no bolso, os pensionistas e aposentados terão descontos em compras. Basta ter a carteira do beneficiário. A carteira do beneficiário ela foi instituída pelo Ministério da Previdência Social, agora no dia 22 de maio, e ela serve para comprovar que o segurado recebe um benefício pelo INSS. Está substituindo uma declaração de recebimento do benefício, que era um documento que tinha que ser impresso e apresentado em diversas ocasiões. A advogada orienta como conseguir o cartão online. O cartão está disponível na plataforma Meu INSS para todos os beneficiários de algum benefício do INSS hoje. Essa senha da plataforma Meu INSS é a do gov.br, então através dela você tem acesso à carteira de trabalho, a cartão de vacina, todos os seus dados governamentais. Então é importante que a pessoa que vai mexer nisso para você seja de extrema confiança, principalmente um profissional que tenha o sigilo para resguardar os seus dados. Então, reforçando o site, para saber os detalhes do pagamento é o www.gov.br. O TN2 fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Uma boa noite. Até segunda-feira. Um ótimo fim de semana para você.